Psicologia Positiva 2.0, esse é o tema da nossa aula, a segunda onda da psicologia positiva. Então, a psicologia positiva, né, veio para compreender as emoções, os contextos positivos, as instituições positivas, as potencialidades humanas positivas, né? Então, a psicologia positiva, né, a primeira onda, ela teve e tem esse foco inicial de se compreender as emoções positivas, de se compreender os aspectos saudáveis dos seres humanos, os aspectos salutogênicos, as potencialidades humanas, de se compreender os contextos positivos, de se compreender as instituições positivas. Então, a psicologia positiva, né, enquanto movimento científico, veio para compreender essas lacunas que faltavam, né, na ciência psicológica, para a construção do bem-estar, né, na construção da felicidade. Então, esse é tipo, vamos entender a felicidade, né? O que faz as pessoas felizes, o que são as instituições felizes, os contextos, quais são as emoções positivas, quantas são, quais são. Então, a psicologia positiva, ela veio, né, com essa intenção veio como movimento científico, né? Vamos fazer pesquisas científicas para tentar responder essas perguntas. Então, isso é a primeira onda. Passados-se alguns anos, né, desse movimento de psicologia positiva, lá que oficialmente nasceu em 98, quando o Martin Seligman se tornou o presidente da Associação Americana de Psicologia. Então, ele utilizou do prestígio da APA, né, e ainda mais de ser presidente da APA, eleito, para divulgar que era-se necessário criar linhas de pesquisas para se compreender a felicidade, para se compreender as emoções positivas. Então, essa seria a primeira onda. Só que o que acontece, né? O que aconteceu? Passado-se uma década depois, alguns pesquisadores falaram assim, olha, a gente precisa investigar também o papel das emoções negativas no florescimento humano. Será que o sofrimento contribui para a felicidade humana, para o florescimento humano? Então, aí começa a nascer a segunda onda da psicologia positiva, para se compreender o papel das emoções negativas no florescimento humano. Na primeira onda, tanto que faz parte do PERMA, o P do PERMA, né, o acrônimo dos elementos de mensuração em pesquisas de psicologia positiva, o P do PERMA é emoções positivas, positive emotions, tá? A segunda onda, ela veio para investigar o papel das emoções negativas no florescimento humano, investigar o papel do sofrimento no florescimento humano. Inicialmente, se compreendia que para a gente ser mais feliz era necessário, tá? Mas um não desqualifica o outro, tá? Mas são só visões diferentes, mas um não está desqualificando o outro, tá? Na primeira onda, entende-se que para a gente ser mais feliz, tá? Para a gente ter mais bem-estar, é necessário aumentarmos a nossa intensidade de emoções positivas. Seja em relação ao nosso presente, seja em relação ao nosso passado, seja em relação ao futuro, tá? Mas é necessário aumentarmos as emoções positivas, a intensidade de emoções positivas. Na psicologia positiva 2.0, fala assim, opa, não só isso, nós precisamos também, não precisa ter mais emoções positivas, a balança pode ser igual. A balança do afeto positivo e do afeto negativo pode ser igual e isso não impede de ser feliz. A balança hedônica, ela estaria igual entre os afetos positivos e negativos. Então, não impediria, tá? Isso não impediria
o ser humano de ser feliz. Pelo contrário, a psicologia positiva 2.0, né, a segunda onda da psicologia positiva, vem dizer sobre a natureza dialética do bem-estar. O que é isso? Como assim? Vem conversar sobre, vem explicar sobre a natureza dialética do bem-estar. Entendam aqui a dialética como uma oposição dinâmica entre duas forças opostas, mas que são complementares, né? São conectadas, são dependentes. Então, essa seria a oposição dinâmica, essa seria a dialética. E é isso que a psicologia positiva 2.0 vem explicar. Então, entenda essas oposições, né? Entenda essas oposições como, por exemplo, felicidade e tristeza, pessimismo e otimismo, positivo e negativo, eles coexistem, até mesmo em termos, tá? Até mesmo em termos emocionais. Só que a psicologia positiva 2.0, a segunda onda da psicologia positiva, vem do tipo assim, não, mas a gente quer entender melhor o aspecto das emoções negativas, a gente quer entender o papel do sofrimento na construção do bem-estar. A gente quer entender isso. Então, muitos teóricos veio para entender, que era já do próprio movimento de psicologia positiva, já da primeira onda, falou assim, não, a gente está focando muito nas emoções positivas, a gente precisa também entender as emoções negativas no papel da felicidade humana. Por que eu estou destacando esse do papel da felicidade humana? Porque para gente que estuda regulação emocional, isso para gente é muito óbvio. Quem lê o meu livro, Educação Emocional Positiva, né, sabe que eu falo de todas as emoções, eu falo sobre a importância de se acolher a tristeza. Então, de certa forma, para a gente que estuda regulação emocional, parece que não é novo. Só que o que é de novo? Qual é a novidade, vamos dizer assim, que a segunda onda da psicologia positiva está trazendo? É o papel das emoções negativas para a construção da felicidade. Não é só o saber lidar, é o você se tornar mais feliz. É na construção da felicidade e do bem-estar, tá? Então, a psicologia positiva 2.0, né, a segunda onda, define que o bem-estar é uma integração bem equilibrada entre os aspectos positivos e negativos, resultando de uma felicidade madura, porque não nega os aspectos negativos, né? Não nega as emoções negativas, no processo de construção de felicidade. A gente que estuda regulação emocional, a gente que estuda as emoções, a gente já sabe que todas as emoções têm um papel. O que a segunda onda da psicologia positiva está trazendo de novo é o papel dessas emoções para a construção da felicidade. E quando eu aceito que o sofrimento faz parte da vida, quando eu aceito que as emoções negativas fazem parte da vida, eu consigo chegar a uma felicidade madura. O que é essa felicidade madura? É uma harmonia interior. Eu não quero renegar a minha história, eu aprendo com a minha história, eu abraço o meu sofrimento, eu sei me acolher, eu consigo chegar numa tranquilidade, numa harmonia, em um crescimento, apesar do sofrimento. Eu sofro, mas há um equilíbrio entre os aspectos, as emoções positivas e as emoções negativas, e eu cresço, eu chego a uma felicidade madura, apesar do sofrimento. Eu que dou aula faz tempo, né, de psicologia positiva, uma das coisas assim que mais atrapalha, sabe, em todos os aspectos, seja primeira onda, segunda onda da psicologia positiva, né, o que mais atrapalha é a confusão que as pessoas fazem da vida feliz, estudada em psicologia positiva, com a vida prazerosa, tão divulgada aí pela mídia, achando que vida
confundem a vida prazerosa, do tipo cheia de friçons, que é uma ditadura da felicidade. Isso não é a vida feliz estudada em psicologia positiva. Pelo contrário, o quanto essa tirania, né, essa ditadura da felicidade prejudica a construção da própria felicidade. É um paradoxo, né? Do tipo, não, eu não quero sentir emoções desconfortáveis. Não, pelo contrário. Se permitir sentir, ver o que você pode aprender, o que essa emoção está querendo dizer para você, te faz ficar mais feliz. Te repousa, faz a sua consciência se repousar nessa tranquilidade, do que não importa o que aconteça, você tem recursos para lidar. Você abraça o sofrimento, né? Só pode ser feliz aquele que conhece tua história, que faz as pazes com a sua história, com o seu contexto e cresce. Então é uma felicidade madura. Parece bobo, sabe? Mas meu filho ele estava com uma dor no pé. Tava com uma dor no pé, ai que meu pé dói, levamos ao médico. Sabe do que era a dor? Dor de crescimento. Ele está crescendo. Faz parte. E aí foi que eu falei para ele, sim, eu sei que está doendo. Sei que está doendo. Então, o que você quer fazer? Você quer reclamar? Ok. A sua reclamação ajuda a dor passar? Ele, não. Tá. O que você quer fazer? Eu sei que está doendo, eu não estou negando a sua dor, mas é uma dor de crescimento. Se... O que você quer fazer? Quer se distrair? Quer fazer alguma coisa? Quer ligar para algum amigo, se distrair? Ah, eu quero. Então, ok. Ajuda a passar a dor? Ajuda a se distrair da dor? Ah, ajuda. Então, o que você escolhe fazer? Ah, eu escolho isso. Então, é mais ou menos isso. Eu não aliviei, assim, do tipo, não vai sentir a dor. Está crescendo. Então, é isso que a psicologia positiva, né, 2.0, a segunda onda, né, tem procurar responder. E aí nós temos o Paul Wong, ele é um dos principais pesquisadores, das principais referências dessa segunda onda da psicologia positiva, né, é um dos principais pesquisadores, ele é bem ativo, né, em defender essa felicidade madura. Ele é bem ativo nessa questão assim, olha, abrace o seu sofrimento, acolha, não tenha essa de só emoções positivas, não. As emoções negativas também te ajudam na construção da felicidade. Aí ele diz o seguinte, né? Até anotei a frase dele. Compreender somente as emoções positivas no processo de felicidade é a metade do círculo. É só metade do círculo. A gente não pode compreender o equilíbrio total da vida sem integrar o yin e o yang. Então ele chama a atenção, tanto que o Paul Wong, além a gente fala PP 2.0, né, segunda onda da psicologia positiva, mas o Paul Wong, ele fala em psicologia existencial positiva. E o sofrimento faz parte da existência humana. Querer passar por uma vida sem sofrimento é você se desconectar da humanidade. Como diz meu filho, então, e agora? E agora? O que eu faço com isso? Então, a psicologia positiva 2.0, a psicologia existencial positiva, ela faz pesquisas para a gente compreender o papel do sofrimento no florescimento humano, na construção da felicidade, né? Então, é mais ou menos assim. Como que a gente pode transformar solidão em interesse social, conexão social? Como que a gente pode transformar o indivíduo que se sente aprisionado em autotranscendência? Busca falar, né, de uma felicidade noética. Que é isso? É da alma, do espírito, a dimensão noética.
descrita pelo Viktor Frankl. Por quê? O desespero é ruim, né? O desespero, a aflição nos paralisa. Agora, existem outras emoções negativas. Gente, a gente tá falando positiva, negativa, mas todas são construtivas, tá? É só em termos de didática. A tristeza, apesar do desconforto, ela traz benefícios. Ela é benéfica, né? Porque é somente quando eu estou triste que eu consigo fazer uma reflexão profunda da minha vida. A tristeza, ela consegue melhorar a nossa precisão em julgar a situação. Não julgar as pessoas, não é isso. Em julgar a situação. A tristeza faz isso. A gente pensa melhor no sentido de entender os detalhes da situação. A tristeza, ela aumenta o senso de justiça. Na tristeza, nós estamos mais atentos nas tentativas que as pessoas têm de nos enganar. A gente vê os detalhes. Para vocês terem uma noção, vou dar um exemplo, né? Vocês sabem que eu dou supervisão, né? Então, no caso de uma supervisionanda minha, né? A menina estava sendo muito maltratada, né? Pela mãe. A menina é 20 anos, tá? Ela falou que sempre foi assim, mas teve um dia que ela ficou tão triste, que ela olhou aquela situação, ela falou assim, minha mãe não vai mudar. Minha mãe não vai mudar, essa dinâmica não vai mudar. E aí ela resolveu ir morar com alguns amigos. Ela começou a trabalhar para poder se sustentar, para poder morar com os amigos. Aí essa menina, além de começar a trabalhar, além de começar a se sustentar, ela voltou a estudar, a autoestima dela melhorou, ela começou a fazer novos amigos. Ou seja, foi graças a essa tristeza que permitiu essa reflexão profunda que fez ela se movimentar. Ela olhou. Enquanto ela não estava triste profundamente, ela não tinha conseguido chegar nessa conclusão. Então, a tristeza, ela tem sim um papel na nossa construção da felicidade, né, do bem-estar. E é isso que a psicologia positiva 2.0, a segunda onda, vem nos ensinar, vem nos explicar. Tem algumas músicas que são maravilhosas. Não sei se vocês conhecem, por exemplo, aquela música Eu sei, tudo pode acontecer. Guardei o beijo que você me deu. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Não sei se vocês sabem a história dessa música. Essa música da banda Papas na Língua, né, foi escrita para o irmão que tinha morrido afogado. Então, o irmão, né, o autor, né, o compositor, ele fez em homenagem ao irmão que tinha morrido afogado. É uma música maravilhosa, lindíssima, feita num processo de tristeza. Então, esse seria o papel da tristeza. A raiva, qual seria o papel da raiva, né, no processo de construção de felicidade, né, de bem-estar? A raiva seria no sentido da gente mobilizar energia, mobilizar recursos, né, mobilizar foco para enfrentar uma situação, principalmente de injustiça ética. Entende? Então a gente precisa da raiva, a gente muito pacífico, a gente não luta. E eu sempre falo da justiça. No meu baralho das forças de caráter que eu fiz com a Ana Paula Porto Noronha, a carta da justiça, a justiça é algo que a gente tem que lutar. A justiça, ela precisa ser construída e muitas vezes é a raiva que é a mobilizadora para a gente conseguir batalhar por justiça, principalmente quando se há falta ética, falha ética, quando se há injustiça mesmo, né? Então, a gente precisa da raiva. A raiva, ela pode. E em um mundo... Ah, mas tá, Miriam, entendi. A raiva para lutar para a justiça. E o que tem a ver com a felicidade? Um mundo mais justo para todos contribui para a minha felicidade. A felicidade do outro também impacta na minha felicidade.
tá? E do medo, Miriam? Qual o papel do medo na construção da felicidade? De fixar a atenção no perigo, de mobilizar ações para se proteger. A gente procura soluções adaptativas, seguras, para a proteção. É o medo que faz a gente diminuir hábitos prejudiciais, hábitos comportamentais que prejudicam. Então, sim, o medo tem um papel na construção da nossa felicidade. Outra emoção dita negativa, né, é a culpa. A culpa é uma emoção, né, autoconsciente, que acontece quando eu fico pensando sobre minhas ações, né, eu fico avaliando sobre as minhas ações. Então, qual é o papel da culpa na construção da minha felicidade? Né? É a culpa que diminui a minha probabilidade de fazer aquele erro, aquela ação novamente, sabe? E a culpa, ela me mobiliza para a reparação. E a culpa, ela me mobiliza para um comportamento responsável, uma responsabilidade com o outro, com o social. Então, a culpa, ela vai me mobilizar para uma ação, tá? Eu vou reparar. Por eu me sentir culpada, eu vou querer reparar. Não é só pedir desculpas. Há a reparação. E nós temos também a vergonha, né? A vergonha também é uma emoção, né? Autoconsciente. Vem da reflexão da gente ficar pensando dos atributos negativos da gente. E para que serve a vergonha? A vergonha funciona como um fator protetivo, sabe? Da nossa dignidade, dos nossos limites. Então, a vergonha nos ajuda a promover a superação das próprias limitações, né? Também pode promover a superação das nossas limitações, mas a vergonha, ela também me protege, né? No movimento de psicologia positiva 2.0, né, a segunda onda da psicologia positiva, o que diferencia? Diferencia o papel das emoções ditas negativas no florescimento humano. Eu posso sim ser feliz. E aí a questão é assim, o ponto principal é que a gente não tem que demonizar emoções ditas negativas. Isso é ruim, não quero sentir. E também não tem que endeusar emoções positivas, é só isso que eu quero sentir. Não é isso. É acolher, é não privar a gente de sentir as emoções, não é lutar contra, é o acolher, né? Porque ao se acolher, a gente consegue ter essa harmonia interior, apesar do sofrimento. Apesar do sofrimento, e a gente pode alcançar uma felicidade madura. Enquanto que a felicidade, que é tão preconizada pela mídia, que é confundida, né, uma tirania da felicidade, isso sim é o que mais atrapalha. Olha só que interessante. O que realmente atrapalha o processo de felicidade? A adaptação hedônica, né, se acostumar com aquilo que é bom e querer sempre mais, atrapalha, a adaptação hedônica atrapalha o processo de felicidade, de bem-estar. Outra coisa que atrapalha, as distrações, eu querer sempre ficar buscando coisas, né, não estar no momento presente, isso atrapalha a felicidade. O que atrapalha também a felicidade e o bem-estar? Eu não querer sentir emoções desconfortáveis. Então, esses 3 fatores realmente atrapalham a construção da felicidade e do bem-estar. Ao passo que a aceitação, o acolhimento, a abertura, ter um coração sem medo de aceitar aquilo que a vida tem a nos trazer, aprender com as emoções, sem demonizar, aceitar que às vezes eu sinto emoções desconfortáveis, isso sim traz felicidade e bem-estar. Canalizar as emoções para a construção de algo, né, para a construção de algo que traga benefício para mim, para o outro importa, né? Isso faz eu vivenciar a felicidade madura, uma felicidade que repousa numa harmonia interior,
apesar do sofrimento. Então essa é a psicologia positiva 2.0, a segunda onda da psicologia positiva, né? Eu gosto muito do que o Paul Wong traz, né? A terminologia que ele traz, que é a psicologia existencial positiva, porque principalmente que faz a gente entender o papel do sofrimento, né? Abraçar o sofrimento, a gente se acolher, a gente procurar apoio social, dar apoio social. Não é o não sentir, é do sim, eu estou sentindo, deixa eu crescer com isso. É uma felicidade madura, certo? Beijo grande, tchau, tchau!